Bom dia, pessoal. Excelente domingo aí pra vocês. Pessoal, mas antes aí, já se inscreve no canal e manda aquela bicuda espartana no like e compartilha, porque hoje um convidado aqui sensacional, um grande amigo, um grande pastor Valteci. É uma honra, é um prazer te receber, meu irmão. Tô muito feliz de receber aqui na minha casa, né, cara? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Para mim também é um prazer, Flávio, e também por estar com vocês. É um grande privilégio, o momento que nós temos na nossa vida, todos eles são muito importantes para nós e principalmente para as pessoas que estão aí envolvidas conosco. Gente, o pastor Valteci é um pastor que eu tenho que falar mesmo, que eu sou fã dele, né? Ele agora, inclusive, vou fazer propaganda aqui para ele, tá, pessoal? Já vou fazer merchandising aqui para ele. Toda quarta-feira está lá na Lagoinha, no Culto Fé, né, e está colocando histórias maravilhosas do Evangelho, né, Evangelho de Paulo, ali dos Atos dos Apóstolos, que foi a história da igreja primitiva, raiz, né, que é muito bonito, né, pastor? Demais. Então, assim, convidando o pessoal mesmo para ir. Isso. Pessoal, nós estamos trabalhando lá já há um bom tempo com as ministrações em séries. E nós começamos fazendo sobre a conversão de Lucas, né, que escreveu o livro de Lucas também. Sensacional. De Atos, muito importante, e eu amo a Bíblia. Porém, o livro de Atos, para mim, é muito importante porque fala realmente da igreja primitiva. Então, todas as quartas-feiras, nós estamos lá a partir das 19h30 e você é o nosso convidado. Amém, glória a Deus, pessoal. Todo mundo convidado aí, um culto sensacional, culto forte, viu? Culto forte, é isso aí, de arrepiar as cadeiras mesmo. Pessoal, então, vocês conheceram um pouquinho do pastor Valteci. Pastor, fala um pouquinho aí, além de pastor, né, você também trabalhador, espartano, casca grossa, glória demais, né? Fala um pouquinho do seu lado profissional, o que você está fazendo hoje, fala um pouco também da sua empresa, né? E fala também de quem você é filho aqui, de uma pessoa maravilhosa aqui em Itabirito. Isso. Com quem você é casado, você nasceu aqui em Itabirito. Conta um pouquinho também da sua história no pessoal. Sim. Eu me chamo Valteci, tenho 43 anos, sou natural de Itabirito, sou filho do senhor Walter, é muito conhecido aqui em Itabirito. É uma pessoa sensacional. Eu não conheço outro homem que seja referência, um ótimo pai, um homem íntegro e um homem que me ensinou a ser grato. Para mim é um privilégio falar não só dele, também como a minha mãe. A família, ela é a base para a sociedade. E os meus pais em si, meu pai Walter, como eu já disse, e a minha mãe Eunice, me ensinou isso. Hoje eu sou casado, tenho uma esposa linda e maravilhosa, uma esposa assim que sempre está comigo, Laís. Eu agradeço a Deus pela vida dela e por ela também. Uma filha de 8 anos, a Yasmin, e sou natural aqui de Itabirito. Fiquei fora de Itabirito aproximadamente de uns 10 anos e amo essa cidade, estou de volta e para mim é um privilégio, glória a Deus, de estar aqui de novo, graças a Deus, rompendo. Hoje eu sou empreendedor na área da construção civil. Show demais. E assim, Itabirito, o mercado aqui é aquecido, Flávio. Uhum. E eu me sinto privilegiado por estar hoje nessa área e ver também o quanto o meu serviço tem sido aceito aqui na cidade. Amém, meu irmão. E nós vamos falar desse serviço dele, pessoal, que é diferenciado. Também vou fazer propaganda, é PIA, né? Isso. PIA, né? Pintura e arte. Né? Só que é uma pintura, é um negócio diferenciado, é uma coisa aí, né? Uma coisa assim, rebuscada. Isso. Nós vamos falar sobre isso, mas é claro, pessoal, também vou mandar um abraço aqui pro Walter, que já esteve aqui no meu podcast aqui, né, com os capelões aqui, junto com os capelões aqui, um abençoado de Deus, realmente o Valteci falou certo mesmo, um abençoado de Deus, mandar um grande abraço, Walter, fica com Deus aí, você é um cara maravilhoso aí, que Deus te abençoe, você, sua família, seu filho, todo mundo, né, tem que ser. Isso. Mas vamos falar do seu empreendimento, pastor, conta pra nós aí como é que começou a história de ser autônomo, de ter esse negócio próprio, né, porque igual eu entrevistei o pastor Hernando também, essa luta do empreendedor, né, até você chegar num negócio hoje seu que é consolidado aqui em Itabirito, igual você falou, agenda cheia de clientes, graças a Deus. Né? E explicar também qual que tipo de pintura que você faz, que é uma pintura diferente, que é um negócio, né, sofisticado. Sim. Então, a área da construção civil no todo é algo muito interessante. Começa na base, né? Temos aí toda a preparação e o acabamento, ele é sensacional. Por que eu trabalho com pintura? Eu entendi que a pintura em si não é simplesmente você pegar um rolo, um pincel ou qualquer outra coisa e ir ali fazer
uma parede, não, é muito mais. A pintura em si, ela carrega uma marca. Porque você pode ter uma base, a sua casa pode ser linda, a estrutura maravilhosa, mas se não tiver um bom acabamento, porque todos os dias você vai chegar, vai sentar na sala, ou na cozinha, ou no banheiro, e sem querer você vai olhar para a parede. Você pode ter um piso maravilhoso, os móveis podem ser maravilhosos, mas a pintura ela é sensacional. E eu já trabalhei, antes de pintura, eu trabalhava com confeitaria. Olha só que diferença, hein? Isso, trabalhei em padaria há muito tempo, mas a minha especialidade era na confeitaria em si. E na minha época, a gente trabalhava muito em cima da arte mesmo, em cima dos bolos e tal, a gente fazia muita coisa. Design ali, né? Isso. Show. Isso, inclusive até o Eustáquio aqui da confeitaria Yolanda, isso, ele foi meu professor, a gente trabalhou na Alphaville muito tempo. E por que eu cheguei na área da pintura em si? Quando eu fazia um bolo, uma torta, Flávio, fica na mesa exposta e você... Posso usar esse copo, né? Pode usar de exemplo. Imagina que aqui é um bolo. E aqui esse bolo ele tem detalhes que tem que ficar perfeito, porque você está vendo ele aqui e você vai comer aquele bolo. Só que se ele estiver intacto, estiver com acabamento fino e aquela cerejinha e aquele morango ou um chocolate que você coloca em cima dele, vai fazer você comprar esse bolo com os olhos, ainda que ele não esteja tão gostoso. Por que a pintura em si? Se a casa ela tiver o pedreiro, o engenheiro, ele pode ter errado na base, na estrutura. Quem que vai arrumar isso? Vai ser o pintor. Vai consertar. Isso. Quando eu fui para a área da pintura, eu vi que a pintura, por mais perfeita que seja, ela sempre vai deixar algo, que não é igual uma torta, igual um bolo. E aí eu comecei a trabalhar nisso e eu comecei a focar. Eu sempre gostei de empreender porque eu procuro fazer algo que os outros não fazem. Ou, se os outros fazem, onde você pode ser o diferencial. Isso, eu procuro fazer algo diferente ou melhor. Não que seja melhor do que os outros, não. Ter algo, vamos dizer, uma carta na manga, assim como eu fazia na confeitaria. E aí a gente começou a trabalhar na pintura residencial normal, depois eu fui para a linha predial, que eu trabalho na cadeira, aquela cadeira de, não sei se vocês já viram, balancinho no prédio mesmo, que é algo que quase ninguém faz. Isso... É arriscado, hein, cara? É arriscado. É Homem-Aranha ali. Mas é algo que é muito seguro. É mais seguro do que você estar numa escada, porque ali tem 2 cordas e tal. Certo. Quando eu fui para essa área, eu comecei a ver detalhes nos prédios, nas pinturas, que os outros que fazem na escada ou que fazem naquele carrinho profissional, não tem esse capricho. Ia na cadeirinha, eu estou sentado, como se tivesse você lá no seu escritório. Eu não sei se é algo que você trabalha, mas eu estou sentado e ao mesmo tempo eu estou trabalhando. Então eu vejo o detalhe, eu estou frente a frente com aquilo que eu estou fazendo. Quando eu acabo o meu serviço na linha predial, o mesmo serviço que está aqui embaixo, é o mesmo que eu vou deixar ele pronto lá em cima, 20, 30, 50 metros de altura ou até mais. Isso foi um diferencial que quando eu cheguei em Itabirito é algo que aqui também tem poucas pessoas que fazem, ou seja, eles buscam profissionais de fora. Não, porque realmente você... porque geralmente são partes, né, às vezes uma parte de trás de um prédio, outra lá em cima. O pessoal geralmente faz aquele negócio, mas deixa só... Né, e você fazer um acabamento bonitinho ali, realmente ter visão mesmo, hein? Cara. E isso também é algo que eu aprendi com meu pai, volto a dizer. Meu pai sempre me ensinou a algo que é muito importante. A gente não faz nada para os outros, ainda que você seja pago. Primeiro, você tem que fazer como se você estivesse fazendo para você. E é uma obra de arte mesmo, né? Como Isso. se você estivesse fazendo um bolo, uma pintura, e você vai colocar o seu nome ali, né? Isso. E outra coisa, fazer para Deus. Exato. Porque isso é gratidão. Não é por dinheiro. Também, que é consequência do trabalho. Então, assim, quando eu voltei para Itabirito, eu não consegui empreender aqui na época. Porque a pandemia em si, nós passamos por alguns processos, né? Eu, a minha esposa, eu acho que não vem ao caso, deixa isso para outra hora. Não, tranquilo. Onde a gente perdeu praticamente tudo que a gente tinha.
E isso para nós foi muito difícil. Então eu voltei para Itabirito. Itabirito é muito bom, mas o custo aqui é alto. É verdade. E para fazer o serviço que eu faço, não é um serviço qualquer. Eu preciso de ter um investimento também para as pessoas conhecerem o trabalho. Eu preciso de ter investir material de qualidade, né? Isso, equipamento para você também entregar o que você precisa. Então eu voltei para Itabirito, tentei empreender aqui, não consegui. E fui trabalhar, até porque questão de capital de giro e entre outros também, todo mundo que empreende sabe que não é fácil, a gente precisa de ter um recurso, né, para você se manter. E fiquei um tempo estudando também o mercado. Com isso eu trabalhei, né, aqui como servidor público e comecei a estudar e também divulgar o meu trabalho. E continuei sim tendo algumas obras, coisa pequena, e eu terceirizava esse serviço. E fui vendo que as pessoas, não desmerecendo as pessoas que trabalharam na época comigo, mas eu vi que as pessoas não olhavam a pintura como se fosse algo essencial na casa de alguém. Entendi. Isso. E nesse tempo, eu fui vendo as áreas que estavam realmente deixando em déficit na área de pintura. Eu comecei a observar os detalhes. Puxa, aqui precisa de investir, aqui constrói muito, mas o pessoal, eles querem entrar para dentro da casa e não quer gastar muito. E aí esquece, né, do acabamento, né, de fazer aquela coisa mais refinada. Isso. Aí eu fiz meio que uma cartela de cliente. Né? Então o que eu fiz? Então hoje eu trabalho com a pintura residencial no simples, no básico, como restauração. Nós fizemos uma restauração de uma casa aqui desde 1939. A casa toda rústica, e o senhor, o dono da casa, assim, com amor, a esposa. Então a gente pega todo tipo de serviço. Sabe? Então a gente entrega de acordo com a estrutura. Mas na minha área hoje, que eu estou atuando e estou amando e tenho tido uma clientela muito boa, é no marmorato. Você sabe qual que é o marmorato? Eu fico vendo as fotos do Instagram, é um negócio maravilhoso, né, cara? Sim, sim. E tem aquela pintura também que você faz, que é diferenciada também, de chão, né? Isso, é o porcelanato líquido. Porcelanato líquido. Aí, pessoal, eu sabia que aquele negócio era especial, é chique mesmo. E é algo assim que entrou no mercado. É algo assim sensacional. É novo, né? Tem pouco tempo, né? Chegou no Brasil em 2014. Olha só. E poucas pessoas exploram esse material por causa de questão de garantia. Então, assim, o profissional que faz hoje são poucos, por quê? É algo, você vai ver na internet, o cara puxando o rodinho, aquela coisa toda, só que não é assim. Minha esposa tá comigo aí, por trás dos bastidores aí, e ela acompanha uma luta diária, não só o porcelanato líquido, também o marmorato. É algo que exige muito, é como se fosse uma torta e um bolo. Aí vou chegar na onde? E geralmente, vamos ser sinceros, a clientela também, né, é um público, né, que vai ser mais exigente também. Sim. Você não pode entregar um trabalho, né? Tem que realmente dedicar mesmo, né? Sim, tem que ser algo de qualidade, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com o marmorato em si e o porcelanato líquido, que são desenhos simétricos, que é algo que eu fazia em torta. Olha só, uma coisa juntou com a outra, olha só que legal, cara. Isso, cara. Eu uso o aerógrafo, é um compressorzinho para fazer os desenhos, que é o mesmo que eu usava para fazer torta. Olha como é que as coisas é. Que show, hein? Que show. E assim, é um serviço muito legal, é um serviço que fica lindo. Depois pode me seguir lá no Instagram e ver lá, temos algumas fotos. E você que quer também aí um orçamento, nós estamos à disposição. É isso aí, pessoal. Sigam o Instagram. A PIA tem Instagram dela ou não? É o seu mesmo, né? Ainda estou usando o meu ainda, por enquanto. Tá, mas eu vou deixar, pessoal, o Instagram aqui do Valteci, né? Vocês vão ver lá que tem uma área que é só da empresa, né? Que é os serviços que ele faz, né? Ali explicando o catálogo dele, né? Bacana. Isso, tem então, tudo lá. Bem diferenciado. E, pastor, foi legal que você falou, uma coisa até que o pastor Hernando também tinha falado aqui, que o empreendedor, se não quebrar, se não passar por dificuldade, né, se não sofrer, não é empreendedor de verdade, né? Porque todo empreendedor está sujeito a isso. É verdade. E nessas horas de crise, como é que fica o psicológico? Como é que você se comporta? Como é que vence esses desafios assim, né? Quando as coisas não vão bem, quando quebra, como é que fica a mente? Como é que a gente organiza as coisas? Cara, eu acho que nós, como seres humanos, nós temos uma dificuldade com a palavra perder. Sim, ninguém quer perder. Quebrar. É verdade. E todas as pessoas que empreendem, a gente tem um sonho, cara. Você não vai empreender do nada.
E também eu acho que nasce dentro da gente. Eu, desde novo, eu sempre tive essa vontade de ir para cima. Nós já tivemos uma padaria, tive a sociedade com o meu sogro em 2007, que é algo muito bom, porém você trabalha muito. Padaria é o pãozinho 4h30 da manhã, né, para ficar pronto para 6. Que é algo que já foi muito bom, rentável naquela época. Hoje os mercados em si veio que engolindo, né? Você vai ver poucas padarias que se sustentam nos bairros a ponto da pessoa ser uma pessoa bem sucedida, a ponto mesmo de falar assim, não, hoje eu não preciso de fazer mais nada, porque eu vivo de padaria. O dono de padaria, ele sempre vai estar na padaria o dia que o padeiro falta, o dia que a mulher que trabalha lá na frente não vai, algo desse tipo. Então, assim, com a padaria, foi sociedade, foi um aprendizado, né? E não tivemos muito sucesso, devido a trabalhar muito. Ou seja, todo empreendedor ele precisa de entender que os primeiros 2, 3, até 5 anos você não vai estar ganhando dinheiro. Você vai estar investindo mesmo. E na área da pintura, da construção civil, é algo que você sofre muito com mão de obra. Sim. E aí você está empreendendo, você está ali investindo no seu equipamento. Se você quer ter algo de qualidade diferenciado no mercado, a minha esposa mesmo vê, eu invisto em equipamento todos os dias. Excelente. E sempre preciso de ter algo, porque se um dá problema, tem outro. E então na reserva, né? Essa semana mesmo, eu tive problema com as 4 máquinas minhas, assim, hoje mesmo. E aí, esse investimento em si é um investimento ao longo prazo. É lógico que você já não começa com equipamento da melhor qualidade, porque você está começando. E assim também é um funcionário. Né? Ou seja, você pega a pessoa que não é talvez uma pessoa tão qualificada, vai treinando ela, vai treinando essa pessoa, vai dando para ela a credibilidade de entrar no mercado, entre outros, só que corre 2 riscos, que enquanto está tudo bom, essa pessoa está com você, ou enquanto essa pessoa não é um profissional, ele está ali com você. Depois que ele já aprende um pouco mais, essa pessoa ele já quer o seu preço. E tem profissionais e profissionais. E existem outros que é uma ótima pessoa, seu amigo, que está com você na igreja, e entre outros. Mas no dia que você quebra, aí você descobre quem que está do seu lado. É uma coisa que é complicado. Então, voltando à pergunta, como se fazer quando acontecem esses momentos ruins? Porque eu tenho certeza que muita gente está vendo esse vídeo aqui hoje, às vezes ou está passando por isso, ou ainda vai passar. E é bom demais saber de quem saiu, né, e deu a volta por cima, teve essa superação, né? Sim, uma coisa assim muito importante é você ter o equilíbrio. Por quê? Fases boas e fases ruins passam. Só que com as fases ruins você tem a facilidade de aprender com elas e não continuar cometendo. Exatamente, vai aprendendo no caminho e vai melhorando. Você vai evoluindo. E entender que vai passar. Não desanimar. Não é porque deu errado hoje, porque você não é um ótimo profissional ou que você não é um ótimo empreendedor. Você precisa de estudar o que causou aquela parte que você não aguentou, quebrou. Onde eu não posso errar. Seria isso, né? Não na mesma coisa. Porque errar a gente vai sempre... Errar vai ser errar, mas assim, nesse caso aqui, isso que eu aprendi e vai evoluindo. Isso, uma das coisas que eu aprendi nesse tempo é o quê? Eu acho que todo mundo que empreende, ele precisa de ter um capital de giro. Uma reserva técnica ali para... Isso. Porque sempre vai ter imprevisto, né, pastor? Sempre vai ter. Esse final de ano para nós como empresa mesmo, foi difícil, dezembro, janeiro e fevereiro, porque choveu muito. E esse material que eu trabalho com ele é material que não aceita umidade. Entendi. Então, assim, serviço que você vai fazer com 3, 4 dias pode demorar 30, 40 dias. E aí, o que é o equilíbrio? É você não desistir. Continuar perseverante, né? Sim. Né? Na questão da constância mesmo ali, de ser guerreiro mesmo, né? Isso. E o capital de giro, ele te dá uma segurança, não é? Então, assim, não quer dizer, porque, um exemplo, eu era servidor público, eu ganhava X.
e agora eu comecei a trabalhar por conta, eu estou ganhando 5, 6 vezes a mais, e eu vou pegar esse dinheiro, vou lá investir em carro, investir nisso e aquilo, sendo que é o primeiro ano, é o segundo ano. Então, eu já sempre, com isso... Você tem que fazer uma reserva técnica. Com esses processos que eu tive de quebrar e não ter dado certo, é uma coisa que eu aprendi. Uhum. Se entrou a mais do que é o normal, eu seguro esse dinheiro ali, invisto no básico, para criar estrutura. E o legal também que eu gostei que você falar desse investimento em equipamento também, porque sim, um equipamento, às vezes, o que você ganha de horas de serviço, né? Nossa! Você comprou um equipamento ali que às vezes você perdia 5 horas para fazer um negócio, agora você faz em 1 hora. Né? Isso é muito importante. Né? Isso é muito importante, principalmente nessa área. E hoje a tecnologia ajuda muito. Hoje você tem máquina para fazer tudo, cara. Então, assim, isso é muito importante. Eu acredito, assim, quem está nessa área, o que a pessoa puder investir em equipamento é a melhor coisa que possa fazer. Não, excelente, pastor. E além dessa superação no seu lado profissional, você teve uma superação também no seu lado pessoal. Sim. Né? Que foi basicamente também o que fez você se tornar pastor depois, futuramente. Né? Ou uma coisa não tem nada a ver com outra. Aliás, a conversão, na verdade. Sim. Sua, né? Onde veio a sua conversão, né? Sim, sim. Seu processo de conversão veio... Você quer contar um pouco sobre essa história aí? Né? Eu acho que é uma história bacana que foi muito assim, pelo menos aquela vez que você me contou no sítio, né? Eu lembro. Uhum. E realmente é uma história forte, né? Da moto, do acidente. Né? Conta pra nós um pouquinho aí, porque também, da mesma forma, o psicológico, o equilíbrio, a cabeça centrada, né? E Deus também, principalmente. Conta um pouco dessa história pra nós. Então, cara, assim, primeira coisa, a gente nunca pode esquecer que Deus é soberano. E Jesus é amor, cara. Por quê? Eu nasci num lar cristão, meus pais me deu essa base. Agora há pouco nós estávamos falando sobre o ano da provisão, que foi o ano passado, né? Nós como Lagoinha. E algo que eu aprendi na vida em si a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de ter Deus em primeiro lugar, precisa de ser grato pelo que temos e não acomodado, que há uma diferença. E como eu nasci num lar cristão, a base foi muito boa, e só que eu não entendi a geração, né? Eu já venho de uma geração diferente, meus pais excelentes, e muitas coisas que eu via na religião em si, eu não concordava. Uhum. E aí, quando eu cheguei em uma determinada idade, eu comecei a ler a Bíblia e ver que os meus pais estavam no caminho certo e o que eles queriam para mim era muito bom. Uhum. Mas eu queria conhecer um pouco do lado errado. Sério. Gente, não foi ninguém. Eu não saí de igreja, eu não fui por os caminhos errados porque as pessoas me levaram. Mas acaba que todo mundo, a maioria das pessoas tem essas fases assim, né, de realmente conhecer o mundo. Sim, sim. Foi adolescência também, né? Sim, geralmente sim. É a fase assim que a gente tá mais querendo descobrir tudo mesmo, né? Isso, cara. E só que isso me causou muitos danos. As más escolhas. As más amizades. Sair do que eu tinha, aquela base, a inocência. E eu fui no fundo do poço. É engraçado que o que você tinha era ouro, você não via aquilo. Não via. Sensacional, você falou tudo. Você tinha era ouro e às vezes muita gente gostaria, né? Porque hoje em dia a gente vê muitas famílias que são disfuncionais, né? Sim, sim. E você já estava numa base boa, você tinha uma coisa e tal, mas interessante isso. Cara, assim, e hoje a gente consegue enxergar isso de uma forma melhor, mas para perder isso é muito fácil. O difícil é você voltar. Então, assim, na adolescência, ali por volta de 14 anos, eu conheci o mundo muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, demais. Naquela época eu podia, eu tô com 43 anos, mas eu com 14 anos já era um profissional na área de padaria, né? E eu já tinha comprado o primeiro carro na época, 14 anos, cara. Tipo, aquela época era diferente. Isso é uma benção, cara, isso é uma benção. E meu pai, assim, aquela pessoa muito simples, né? E tudo que ele falava comigo é seu. Você quer me ajudar? Beleza, mas trabalha, compra algo.
E isso me deu muito acesso, muito rápido das coisas, né? Então eu comecei muito novo, e aí me envolvi no mundão com drogas e outros, né, coisas assim, difícil de sair, né? E esse processo é uma escolha, né? Eu fui dependente químico muitos anos, e não é fácil. E como que a gente entende esse processo? Talvez você que está me vendo aí, né, agora, eu e o Flávio aqui, talvez você seja uma pessoa dessa, que talvez está passando por uma situação como essa aí. A dependência química hoje é algo muito difícil. É uma prisão, né? Por isso que a gente fala que a gente é livre em Cristo, porque isso é uma prisão, né? Muito difícil de sair, muito complicado. Na minha conversão, eu atuei com tráfico aqui em Itabirito, há uns 15 anos atrás. Me envolvi muito na época. Só que eu queria sair e não conseguia sair. E muito difícil. Por isso que eu falei as más escolhas. E é algo assim que girava dinheiro e era confortável, né? E eu sempre quis ter uma situação financeira boa. E aí foi uma fonte onde eu consegui chegar, assim, financeiramente falando, mas eu perdi a paz. Aí a gente pergunta, né? O que adianta, né? Se você não sabe o dia de amanhã, se você não consegue ter uma noite de sono tranquilo, né? Não tinha. Mas que vale esse dinheiro aí? Cara, e assim, eu agradeço muito, volto a dizer, por isso que eu falo que a base é a família. Agradeço muito a minha esposa. No início do casamento, coisa de 1 ano, uma mulher linda, né? Como a minha esposa, e ela enfrentou os piores desafios da vida dela. Porque ela não sabia desse lado meu. Espartana forte, forte, cara. E ela cristã, e de repente ela deparou com um cara que ela tinha casado louco. Vou dizer pra você assim, eu usava muita droga mesmo, a ponto de chegar ao fim. E ela vivenciou isso comigo, não me largou, mas também nunca quis me apoiar nisso, nunca. Só não me deixou. E esse processo é um processo que é muito difícil, porque você vai ver uma pessoa hoje, né? Igual, graças a Deus, hoje, curado, sarado, liberto. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus. Mas esse processo, quando eu vejo alguém, uma pessoa que talvez está se relacionando ou com alguém que tem esse tipo de problema, eu peço para procurar minha esposa. Interessante. Porque, tipo assim, ela sabe realmente o que é isso, sofrer na pele de estar andando com um carro na rua, talvez um carro novo e tal, em casa boa, e de repente a gente olhar para trás com medo se tem uma polícia, ou se alguém tá seguindo, né, amor? Às vezes a gente ia pra praia, às vezes eu ia pra praia e eu não tinha paz, talvez, pra... Engraçado você falar isso, porque eu fiz um vídeo justamente falando sobre isso. Não existe ter felicidade se você não tem paz. Como é que você vai ser feliz se você não tem a paz? A paz é a base da felicidade, né? Cara, é muito importante. Então você pode ter tudo, você pode ter o dinheiro, você pode ter o carro, você pode ter tudo, mas se você não consegue fugir de você mesmo, né? Cara. E assim, uma das coisas que nos cobra muito é quando nós estamos destruindo o nosso corpo físico, que é o templo do Espírito Santo. Com certeza, é verdade. Isso nos cobra, isso é cobrado, isso é complicado, cara. E assim, como a conversão. Então, assim que eu tentava sair disso, não foi fácil. E assim que eu dei esse sinal para minha esposa que eu queria mudar, eu fui para uma clínica de recuperação, longe daqui, o pastor Noel da Lagoinha mesmo, foi comigo. E lá começou os processos. Não foi fácil, não é de uma hora para outra. Até eu ficar limpo mesmo, assim, foi um processo aí mais ou menos uns 4 anos de idas. É uma faculdade, praticamente. Cara. E tá bem, quando eu assusto que eu tô bem, de repente acontecia uma situação. Uma recaída. E aí em 2014 nós fomos para Ouro Branco, eu gerenciava um mercado lá, uma padaria de um mercado, e lá eu conheci a igreja, que foi diferente, porque lá o pastor Wellington, pastor assim, 10, pastor Paulo também, e lá eu aceitei ali, e depois fui conversar com ele, falei, cara, eu aceitei aqui, mas eu tenho isso e aquilo. Ele falou, não, cara, vem como você está, e talvez você também seja uma pessoa que talvez está do outro lado aí, eu preciso de parar com tudo para ir para Jesus. Não, a graça ela nos constrange. E aí fui conversar com ele, ele falou, não, continua,
Eu sei que você faz isso, tudo, não precisa ficar falando comigo, fala com Jesus, ele está te vendo. Na hora que você for fazer isso, ele vai te ver lá. O pastor, isso é bonito demais, é porque eu te acolho, você pode vir você com seus pecados que eu te acolho. Isso. Pode vir aqui, né? Vem conhecer Jesus aqui, porque não sou eu que vou te julgar, é você com ele. E aí quando ele falou isso, quando você for fazer isso, Jesus está lá te vendo, parece que virou uma chave lá. Falei, cara, então eu preciso esconder da minha esposa, esconder dos outros. Só que aquilo agora eu já fiquei constrangido. Ele falou, só que ele não tá lá só a hora que você vai fazer isso, não. O Espírito Santo tá com você 24 horas. Eu falei, sério? E ele me deu um livro para me ler sobre a graça e conta a história de um rapaz que foi para a igreja que fumava cigarro e ficou ali 2 anos e tal. Depois ele se batizou e depois ele largou o cigarro. E aquilo ali para mim foi muito bom, porque eu falei, então quer dizer que pode? Porque eu vim de um sistema religioso que não pode. E aí ele falou comigo, cara, não é bom que você fica na igreja e fazendo isso as pessoas te vendo. Aí ele fala, lembra que o Espírito Santo tá te vendo. Então aqui, vira uma chave. Aí quando eu ia fazer, eu falei, não, mas peraí, Espírito Santo. E aquilo aí foi me ajudando, sabe? Foi me ajudando e graças a Deus a igreja em si, muito boa. A gente fomos trabalhando na célula, no GC, que eu amo, né? Uhum. E o dia que eu fui no GC, eu falei com a minha esposa, foi uma das últimas vezes, falei, eu não vou na célula com você, porque aconteceu isso e isso. Ela falou comigo, não, vamos assim mesmo. Aí cheguei lá, a casa pequenininha assim, tinha mais mulheres lá e tal. E eu cheguei lá e comecei a conversar e tal, e aquilo foi muito bom, virou uma chave no meu coração e eu comecei a seguir. Que benção, pastor. Nós fizemos o curso, e aí, graças a Deus, aí foi a conversão mesmo. Muito interessante. Mais profunda. Agora, eu achei bonito o que você falou, foi, primeiro, esse acolhimento, né, desse pastor, que te acolheu do jeito que você estava, pode vir você com seus pecados, que as portas estão abertas para você, né? E o fato também de você aceitar que foi um processo. Sim. Porque muita gente acha, passou nas águas, do dia para a noite vai virar chavinha, vai virar santa, né? Sim. E às vezes é um processo, às vezes você não para de beber de um dia para o outro. Tem gente que consegue. A gente parabéns, cigarro, consegue largar de um dia para o outro, nunca mais. Mas tem gente que vai demorar. Eu, por exemplo, quando parei de beber também foi um processo. É um processo. Não foi de um dia para o outro. Então, assim, a gente saber respeitar a nossa própria individualidade, saber que a gente é humano, saber que a gente é carnal, saber que a gente é material e que não é fácil, às vezes, a gente desapegar dessas coisas. É um respeito próprio de entender que, olha, eu estou no caminho, eu estou no processo, mas eu também não posso, como você falou, não pode ser um constrangimento, assim, a ponto de, não constrangimento, mas uma opressão, a ponto de você depois querer sair da igreja. Né? Eu acho que tem um pouco disso aí, né? Porque acontece assim, depois que eu me converti de fato, eu entendi que a pessoa, ela pode, tem aquela parte assim, as pessoas falam assim, desviado. Eu entendo que as pessoas podem até sair da instituição igreja, mas quem já experimentou do amor de Jesus, de Cristo, sim, aquele que creu nele, mesmo, de fato, sentiu. Você pode sair da instituição da igreja, mas você nunca mais sai do caminho, que é Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso é importante demais todos nós entendermos. Mas você precisa de ser todos os dias uma pessoa melhor do que ontem, porque esse é o papel que Jesus faz por nós. Purificação, santificação. Isso, e negar a mim mesmo. Exato. Todos os dias. Porque se você está no caminho e o Espírito Santo te constrange e você é levado a fazer algo que vai te prejudicar, porque Jesus, ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências são nossas. A gente tem que assumir a responsabilidade. Tem que assumir. Então, assim, esse papel é para todos. Jesus morreu para todos, para mim, para você, para aquele que está lá na rua, aquele que está, sabe, para todos nós. Agora, a partir do momento que eu começo a entender a palavra e que eu sou imagem e semelhança de Cristo, que é isso que eu queria voltar, porque igual o seu pastor na época te falou, não fica bem você com seus vícios e vindo aqui na igreja. Mas aí muita gente acha que isso às vezes a forma que a pessoa fala é uma opressão e tal, mas no fundo é você com Cristo. E a partir do momento que o Espírito Santo ele vai entrando, automaticamente você vai. Isso é hipergraça, né? Quando a graça começa a transbordar no seu corpo, automaticamente os pecados eles vão ficando de lado de forma natural. Você não faz nem esforço mais, é uma coisa que é natural, vai indo embora, né?
Parte tudo de uma decisão, né? Porque, assim, quando nós fazemos, porque nós fazemos no culto, por exemplo, a gente pergunta, tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, algo desse tipo? Porque faz parte, a nossa boca, ela tem poder para abençoar e também amaldiçoar. Então, mas a nosso favor, a partir do momento que você fala assim, eu quero mudar, vira uma chave no mundo espiritual. Existem pessoas que já foi liberto no espiritual, porém o físico ainda não. Entendo. O que é isso? A pessoa ela já confessou, ela já recebeu a palavra no espiritual, não é o mesmo tempo aqui no natural. Interessante, excelente isso é muito interessante. Isso é muito bacana falar isso mesmo. Sabe por quê? Porque há uma ligação de espírito quando a pessoa está assim, porque a partir do momento que essa pessoa não está liberta, ele já não se sente bem fazendo aquilo que ele fazia antes, que é o que aconteceu comigo. E aí, aquilo para você, ao invés de trazer prazer, agora te traz tristeza. Exatamente, aí você falou que é o constrangimento do Espírito Santo. Por exemplo, dá um exemplo aqui que nós tivemos, carnaval. A pessoa está ali no carnaval, ela converteu antes, desviou, mas ela já entende que aquele ambiente ali, ela já não consegue ter mais aquele prazer naquele ambiente, né? Isso. E aí, assim, isso é o que eu mais vejo hoje, eu luto por pessoas assim. Eu falo hoje ele não é líder dos jovens mais, lá na igreja eu falava com ele, o Douglas, que ele chama, falou, Douglas, no início que ele começou a liderar, Douglas, cara, eu não desisto de ninguém, enquanto tiver vida, há esperança. Só que eu respeito o tempo de cada um, porque tem pessoas que ele quer ser assim. Não, excelente, pastor, excelente. E agora existem outros que ele não quer estar assim, mas ele é levado por aquilo, porque é um hábito. Todos os dias a pessoa faz aquilo. Então esse cara não vai conseguir parar de um dia para o outro. Né? Mas adiantando aqui que você falou sobre a questão do pastoreio, é muito importante. Eu queria te perguntar agora, depois, o que te motivou a ser pastor, né? Parece que você apaixonou depois, né, com o negócio. Cara, quando eu entendi o que é realmente o amor de Jesus, e eu entendi que isso é para todos, que eu achava que era só para aquele, entendeu? Grupo fechado ali e tal. Isso me constrangeu e com isso me fez procurar entender a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia de forma diferente, ver os dois lados. Eu sou um pastor, mas eu gosto de ver os dois lados. Porque não é só teoria, tem um lado espiritual. Então a gente saber separar também, né, onde está o sistema religioso, onde está Jesus, onde está as regras. Né? E a igreja em si, por isso que eu gosto muito do sistema da Batista em si, da Lagoinha, lá era Moriá, mas era o mesmo sistema, é porque nós trazemos algo, como assim? O evangelho, não igreja. Então por que eu estou falando de ver os dois lados? Mais evangelho e menos sistema religioso. Não, com certeza é uma das mais, assim, eu falo assim porque eu já rodei em outras. Sim. Aqui, não só aqui, mas como em muitos lugares, a questão mesmo da essência. Isso. Né, de inescência, né? Isso, que é a palavra, né? Então, assim, por que os dois lados? O que eu quero dizer aqui? A teoria bíblica, entendeu? Atemporal, que é quando foi escrito, para que tipo de público que foi escrito, qual era a cultura da época, os costumes, quais eram os costumes e qual era o centro, o que realmente, por que aquilo Deus usou, por exemplo, no Velho Testamento, um homem como Davi, como Saul, entre outros, Moisés e tal, e logo depois pega o seu próprio filho, entendeu? E muda o mundo. Você tá entendendo? O velho aponta para o novo. É verdade. E aí você vai numa sistemática e você vai ver ali toda essa parte. Ali você começa a compreender que tudo já conspirava para chegar no que chegou hoje. É eu e você ter o acesso a Jesus, temos a igreja. Sem intercessor, sem sacerdote. Isso, e a igreja ela aponta o caminho, mas ela não salva. A salvação individual. E a palavra é a única maneira que eu e você temos para nós meditarmos, estudarmos, mas compreender que é o melhor de tudo. Porque se eu estudo a palavra, mas eu não compreendo
Eu posso trazer uma aplicação, sim, do Velho Testamento, qualquer uma aplicação que eu quero, mas eu tenho que ver o contexto. Eu falando de mim. Sim, não. Eu tenho é que muito ver. bom, né? A gente poder ver o que está na Bíblia, ver, igual a gente conversou, ver a história, ver a questão científica, né? E a gente ampliar a nossa mente, né? Isso. Para realmente chegar nos melhores argumentos, né? Isso. E principalmente o principal objetivo, que é a transformação dos corações, né? Isso. E eu cresci num contexto onde eu via muitas coisas. Eu tinha dificuldade quando alguém era usado em... Algumas pessoas talvez não vão entender. Alguém que falava em línguas e tinha interpretação e falava para as pessoas. Eu tinha uma dificuldade. Um dia, eu e minha esposa, né, ela tá ali por trás, nós estávamos num culto e veio um pastor de Portugal. O cara nunca tinha me visto e o cara estava sendo realmente usado por Deus, que eu ficava arrepiado assim. E eu falei, tomara que esse cara não fale nada comigo, que eu estou sentindo que ele está sendo usado por Deus mesmo. E aí nós estávamos lá atrás, nos dois... lá na última fileira, e aí esse pastor começou a chamar as pessoas lá na frente. E aí ele chegou no final, nós fomos quase as últimas, falou, esse casal tava com uma blusa, não esqueça disso, azul, tipo a sua assim, social, porém azul claro, e ele falou, esse casal aí, você com essa blusa e tal, e eu olhando para trás, não tinha mais ninguém. Deus está te chamando e vocês serão pastores. Glória, profetizou, hein? E não precisa de preocupar com nada. Cara, que tem parece que entrou lá dentro de mim, assim. Eu falei, meu Deus, nós fomos lá na frente, daqui a pouco eu tô lá na frente, daqui a pouco nós estamos lá na escola, lá junto com as pessoas que já tinham sido escolhidas. Eu não tinha muito tempo que eu estava na igreja assim. E tal, eu e a minha esposa, e aquele negócio começou a me constranger, nós começamos a liderar a célula, e aí a célula nossa cresceu, aquela coisa toda, e a gente... Cara, eu comecei a estudar, lemos a Bíblia em 6 meses, eu que não gostava de ler, e aquilo foi mais forte do que eu, cara. Com isso, parece que chama aquele chamado que você sempre, aquela coisa que sempre faltava, de repente aparece, né? Eu entendi, eu nasci pra ser isso. Tipo isso. Achou sua missão de vida. Isso, cara. E aí a primeira vez que eu ministrei a palavra, muito nervoso, foi culto de domingo, né, amor? Foi culto de domingo, lá a igreja grande, e eu não tinha muito o que falar, cara, mas na hora que eu falei, foi uma coisa mais louca que aconteceu. Baixou. Cara, eu me senti uma alegria tão grande, e aí de repente eu olhava isso aqui, talvez muitas pessoas não vão entender. Deus me deu o dom de visão aberta. E aí eu olhava, via as pessoas sentadas, e a mesma pessoa acima. Só que eu via esse sentado normal e por cima chorando, outros tipo sangrando. E aí eu fiquei louco assim, tipo assim, cara, nunca aconteceu isso e agora? Mas o Espírito Santo não permitiu que eu perdesse a palavra. Eu não esqueço disso. Eu ministrei, a primeira foi em Josué, capítulo 1. E não tinha muito contexto, não tinha muita coisa, mas a igreja... Você via duas da pessoa? Isso, a pessoa física e a espiritual. Como eu fui espírita há muito tempo, eles falam que tem um perispírito, né? Que tem um perispírito da pessoa, que é onde ficam os sentimentos, o negócio dela todo. É interessante isso aí, você conseguiu ver. É algo assim, trazendo para a visão aberta no todo, é muito complexo, porque vai ter várias linhas, né? Igual você falou e tal, né? A linha, essa divisão aberta, é algo que por exemplo, eu consigo hoje desenvolver isso menos, porque precisa de ter uma intimidade e o discernimento, porque senão você pode ser você começa a misturar o mundo espiritual com aqui. Isso. E aí, assim, mas pra mim foi muito novo. Eu cheguei nesse pastor e falei com ele, cara, aconteceu isso. Ele falou, cara, você foi privilegiado. Falei, por quê? Porque eu não conheço nenhum pastor que tem isso. Não, mas de fato isso é real. Isso aí, agora eu tô falando para qualquer religião, né? Os católicos têm um exorcismo, os espiritismos têm obsessão, os crentes têm sessão de descarrego. Existe um mundo espiritual. É algo assim, cara, eu de verdade, eu fiquei meio, confesso pra você que na época eu fiquei meio assim, porque... A gente fica com medo, não tem informação. Porque eu não tinha conhecimento, né? Eu não tinha uma base. E aí isso pra mim foi muito bom. E aí ele falou comigo, olha, Walter, assim, uma coisa que eu te aconselho, é bom que você ora e pede o Espírito Santo pra te dar um pouco de equilíbrio, porque seria muito bom você ter essa base, mas ter uma base melhor e sólida, biblicamente falando, porque desse dom vai surgir outros. E assim aconteceu. Amém. Que benção, pastor. E aí nós fomos para Ipatinga para implantar uma igreja, né? Uhum.
Começamos lá numa célula, implantamos uma igreja do nada. Deus nos usou muito naquela cidade, tem muitos discípulos, pessoas lá que eu amo, lá em Ipatinga. E, cara, é isso aí, estamos aí até hoje. Glória a Deus. E é engraçado que você citou, e sensacional isso, falar sobre essa questão do GC. Sim. Explica para as pessoas o que é o GC, o que é uma célula. Hoje você é um líder de GC também, da Lagoinha. Isso. E como é que as pessoas podem participar também? O GC é o mesmo que a célula, né? Hoje eu sou o pastor responsável pelas células aqui de Itabirito, os GCs. É algo que eu comecei com e lá começou o meu ministério. A célula, o grupo de crescimento, por que GC? Grupo de crescimento. Grupo de crescimento. Ela é muito importante porque ela está lá no início da igreja. Exatamente. Pega a igreja primitiva ali, quando isso, em 10, 15 pessoas no máximo. Isso. E a célula, ela é realmente um grupo de crescimento. Como que ela funciona? Todas as pessoas podem participar. Membros da igreja, não membros da igreja, de qualquer religião, todas as pessoas podem participar. Mas a célula, ela vai aonde a igreja não consegue estar. Uhum. Porque, por exemplo, se você fazer uma célula aqui na sua casa, você vai ter pessoas que vêm na sua casa, mas não vai na igreja. Entendi. E os temas que nós trabalhamos não é um estudo bíblico, não é um culto bíblico. Ou melhor, não é um culto, sim, um estudo. Biblicamente falando, a gente tem um estudo. Não é uma pregação de imposição assim. Você pode tirar dúvidas, você pode vir com outros questionamentos, outras visões. E sai um pouco do sistema religioso, que você não vai chegar, vai precisar de ficar de pé para orar. Não, você vai ficar à vontade. Tem uma música, tem uma dinâmica, tem o tema e as pessoas podem falar. Eu mesmo achei o máximo, porque eu nunca pensei, igual eu te disse no início da minha conversão, que alguém ia me ouvir. E lá na célula que eu fui pela primeira vez, eu pude falar. Que bênção, hein? Cara. É uma oportunidade, é justamente aquela igreja que, né, faz a ponte mesmo, né? Faz a ponte, dá oportunidade para as pessoas poderem se expressar. E eu falo, hoje eu tô com o Júnior lá e com a Júlia, né? Sim. Eu aprendi demais. A gente aprende muito. A gente cresce muito. Porque é uma forma de estudar a palavra, né? Porque às vezes num culto, realmente, você tá pregando lá, você tá lá em cima. Isso. O pastor falou um negócio, mas eu fiquei na dúvida. Aí você perde, você não consegue tirar a dúvida ali na hora, né? E aí quando passa depois, você já não consegue lembrar tanto daquilo, né? Mas eu aconselho todas as pessoas, você que não conhece célula ainda, você precisa de estar. Lá na nossa página no Instagram da Lagoinha, tem vários GCs lá, tem meu telefone também, só me procurar, meu e da minha esposa, e nós vamos indicar você a um grupo de crescimento e você vai crescer em todas as áreas da sua vida. E pessoal, o contato dele vai estar aqui embaixo no vídeo, tá? Você quer procurar um GC mais perto da sua casa, você que está aqui em Itabirito, né? Tiver uma oportunidade, quer conhecer, sim. Né? Eu vou deixar o contato do pastor Valteci aqui. Ele, baseado no bairro que você estiver, né? Isso. Porque é sempre próximo da casa da pessoa, para facilitar, inclusive, né? Questão de transporte, locomoção. Né? Ele vai estar indicando uma casa com o pastor, né? Que vai poder fazer esse direcionamento aí e levar sua vida para Deus aí, chegar mais pertinho de Jesus, ter mais intimidade. E é uma benção, tá, pessoal? É uma segunda família. Eu falo que é uma segunda família, é uma terapia em grupo. Isso. É uma terapia em grupo. É uma forma dos irmãos ali dividir os problemas ali da semana, do dia a dia, cada um se ajudando e cada um se edificando mais e aprendendo mais, né? Sim. Pastor, agora, por exemplo, vamos falar um pouquinho de teologia. Hoje vem se falando muito, e inclusive tem muita crítica, sobre a teologia da prosperidade. Sim. Né? Teologia da prosperidade versus a teologia da cruz, né? Que Jesus simplesmente colocou a cruz, né, naquele momento. Olha, no mundo tereis aflições, né? Olha, dê tudo para os pobres e me siga. E assim, ele não coloca que as coisas vão ser boas. Ele fala que na verdade vai ser o pior. Você vai me aceitar, você vai morrer aqui para mim, né? Jesus nesse ponto assim ainda é muito otimista, né? E aí vem a igreja com a teoria da prosperidade e prega um pouco o contrário disso. Como é que fica esse questionamento, pastor? Olha, cara, é por isso que eu te disse, assim que eu me converti, eu quis estudar, eu quis ver, porque todos nós que estivemos lá fora, nós temos essa visão um pouco diferenciada do que a gente vê na realidade. Um exemplo, eu não vejo a Bíblia trazendo para nós
Aqui é algo como se você estivesse dando algo para obter uma troca. Não. Eu vejo a palavra prosperidade mesmo, ela na íntegra, né, o seu significado é a ausência de necessidade. Então isso a Bíblia vai nos prometer que nós teremos ausência de necessidade. O salmista Davi vai falar que nunca viu um justo mendigar o pão, e diversos versículos você vai trazer. A ausência de necessidade não tem a ver com riqueza. Riqueza, que eu acho que todos buscam, eu não acho que é um método de você buscar riqueza ou pregar riqueza com a Bíblia. Não estou criticando ninguém que faz isso, tá? Eu não faria. E também não acho isso aqui na Bíblia, trazer essa teologia ou essa forma de pregar. Agora, quando nós olhamos para Jesus mesmo, nós vamos ver que ele sempre vai trazer algo ao contrário disso. Dessa prosperidade, dessa riqueza. Ele fala para não acumular tesouros na terra, porque atrás você ferrugem de comer. Acumular tesouros no céu. Então ele está falando da prosperidade espiritual, né? Riqueza espiritual, né? Porque é algo, não sei se você... no início aqui eu falei quando eu me converti e quando eu ministrei a primeira vez, cara, para mim foi muito importante porque eu realmente entendi assim, eu encontrei o meu tesouro. E eu nunca quis associar... tanto que quando eu aceitei a Jesus, que eu mudei de vida, foi bem ao contrário, porque eu tinha um salário bom na época e de repente eu passei a ganhar tipo 10% do que eu ganhava, só que eu era feliz com aquilo. Você ganhou o maior tesouro que não tem como te pagar, mas dinheiro material. Dinheiro não ia te comprar, né? Alegria e algo desse tipo. Então, quando Jesus ele fala, Jesus ele não veio para trazer riqueza material. É consequência do trabalho. Se você trabalha, é aquilo que eu falei aqui, se você trabalha, você é uma pessoa honesta, você trabalha, você almeja, você empreende, você é um bom funcionário, você estuda, você se programa, você economiza, você corre atrás, independente se você for cristão ou não, você vai crescer, cara. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, agora é diferente, você pode ser abençoado biblicamente falando, igual, por exemplo, nós temos um momento de generosidade na igreja, então a gente faz uma aplicação com textos bíblicos, reforçando algo que a gente nem precisava de falar. Porque, para nós, um exemplo, eu cheguei no momento de ganhar 6, 7, 8 salários mínimos e eu era usuário de cocaína e eu gastava. Tinha dia que minha esposa ganhava um salário mínimo, tinha vez que ela tinha emprestado dinheiro. Olha só. Então, para mim, hoje, se eu tirar, assim, não fazendo menção a isso, mas se eu tirar 10%, ou se eu quiser dar para mim, isso aqui é o mínimo. Porque eu tenho alegria que eu sei que eu vou para os céus. Eu estou fazendo parte da história de vida de outras pessoas. Mas eu não posso achar que eu vou dar um exemplo, 10 mil que eu vou ganhar 100 mil. Porque senão a pessoa vai para a igreja querendo ganhar alguma coisa. E não é isso. Não é isso. Nós já ganhamos. Exato. A gente já é banhado pela graça, né? Que é a salvação, cara. Exatamente, a gente já é salvo. Então, assim, as pessoas não podem ter tirar essa questão de barganha, de troca. Eu vou para a igreja porque se eu der dinheiro eles vão me abençoar. Né? Fica querendo sempre pegar alguma coisa em troca. Não pode ser assim, né? Não pode, cara. E não é isso, né? Mas a gente vê muitas pessoas, inclusive, frustradas com essa área, né? Com a igreja, com a instituição, talvez por causa dessa linha. Então, assim, eu não encontro, biblicamente falando, uma teologia de prosperidade. Eu vejo Jesus, né, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, vai dizer assim, ó, Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nossa. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Versículo 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, se salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou se destruir a si mesmo? Exatamente, era isso que eu estava querendo lembrar aqui, que eu não estava lembrando, porque Jesus venceu
o mundo. Ele não venceu no mundo. E você colocar um ele ali já faz uma grande diferença. Vencer no mundo é no sentido material, é no sentido de riqueza. Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Então, realmente, a gente vencer no sentido espiritual. Nada contra a gente prosperar, igual você falou. Sim. Trabalhou, ninguém tá falando que não deve, que é proibido, que você tem que ser um mandarilho, que você tem que olhar só pro lado espiritual. Não, a gente tá num mundo que ainda é de matéria, a gente não precisa, né? Sim. Mas aí a gente vê que realmente tem aquele limite, assim, onde você fala, passar daqui, olha o tanto de gente, né, que tá precisando. Aí entra na questão da vaidade, entra na questão do orgulho, a pessoa, da soberba, a pessoa que só quer acumular, e aí começa, olha, aí você fala assim, não, mas peraí, se eu tenho esses valores da graça, né, isso ultrapassa, né, isso é muito mais forte. E aí, igual você falou, vem essas riquezas que não é só a do dinheiro, é a sua família, a sua esposa, que você acabou de falar aqui, cara, é a sua filha, as amizades que você tem. Isso é sensacional, cara. Não é sensacional? É muito bom, cara. E assim, é interessante também, porque a gente entender isso, porque assim, vai ter pessoas que estão no nosso meio, pastores, entre outros, que a pessoa ele já vem uma herança dele, que ele já tem ali uma vida financeiramente bem sucedida, os pais, ou o cara estudou, o cara já é bem, e aí existem pessoas que confundem isso. Porque eu tenho clientes, por exemplo, que já falou comigo, cara, você é pastor e você tá assim, anda com esse carro assim. Eu falo, cara, eu sou feliz. Queria estar andando no mais novo, no melhor, mas hoje eu tenho outras prioridades. Glória a Deus. Né? Então assim, mas eu também não vou criticar o cara, porque o cara é pastor e ele tá... Não, cara, cada um na sua. Esse é o equilíbrio que nós precisamos de entender. Porque, excelente, pastor. Excelente. Porque senão você começa a querer colocar na balança e quem perde é nós mesmos. Sim. Porque se você, o grau de comparar você com outras pessoas, isso é triste. Não só a comparação, como também a gente perde a prioridade. A gente está com Jesus, a gente não está com Mamon. Então, senão a gente acaba... E aí, às vezes, não... igual, por exemplo, o irmão tá pedindo ajuda ali na rua, aí você fala, não, eu tenho que trabalhar, minha empresa, meus negócios, minha vida, meu financeiro. E aí, quando você vai ver, você já ficou egoísta. Quando você vai ver, seu coração já foi transformado, já ficou frio. Já se esfriou. Que corre esse risco. Pastor, agora fazendo um bate-bola, papum. Apesar que é mais difícil aqui. No caso, hoje... você passou por um acidente, né? Sim. E hoje você cuida bem da saúde, né? Sim, graças a Deus. Então, fala um pouco sobre uma dica que você pode dar de saúde aí, saúde física, saúde mental, né? E conta também um pouquinho desse acidente aí, de como é que foi a superação. É lógico que não dá pra falar isso muito rápido, né? A história é longa. Sim. Cara, eu tive um acidente, né? Quando eu era mais novo. Fiquei sem andar 1 ano e pouco, né? Foi isso tudo, pastor? Nossa. Sim, acidente de moto. Eu tenho platina no joelho, no tornozelo. E assim, quando isso aconteceu, foram 2 coisas que o médico falou para minha mãe. Você não vai ter neto do seu filho. Nossa. E se ele andar, ele vai mancar. E aí Deus, devido ao acidente, né, rompeu o canal e tal, que não vai dar tempo para falar, deixa para a próxima. Mas Deus me deu uma filha e hoje eu corro. Amém. Você não ia andar, hoje você tá correndo. Cara, assim, Amém. Não manco nem nada, graças a Deus. E é o maior equilíbrio que eu tenho entre corpo, alma e espírito é quando eu corro. É o que você falou também no começo da entrevista, da gente cuidar do tempo do Espírito Santo. Cara. Que é essencial, né? Porque as pessoas não adianta. O Espírito Santo, igual eu já falei isso aqui, o crente come muito. Né? Então aí fica aquela coisa, não, que não sei o que hoje. Gula é pecado também. Então não tem como a gente ficar espiritualizando, mas se a gente não cuidar da saúde, se a gente não cuidar, né, do corpo. Não adianta. E assim, o correr em si, ele me ajudou muito, até mesmo nessa parte de restauração, de quando eu estava passando por fases difíceis, que acontece alguns desafios, onde eu venço aí na corrida, primeiro com Deus, e eu corro, cara, eu corro e vou lembrando de uma ministração, às vezes eu estou ouvindo algo, a Bíblia mesmo, e aquilo é a melhor coisa. Clareia a mente também.
o esporte é a melhor coisa para cuidar do seu corpo. Cara, pode ler a Bíblia, pode ir na igreja todo dia, mas se você estiver lendo 7 dias por semana, isso é muito bom. Mas se você estiver indo na igreja 7 dias por semana, já não te falo que seja tão bom se você não estiver cuidando de você mesmo. Oh, excelente. Ou indo para a faculdade, ou vivendo para todo mundo, esquecendo de cuidar de você. Uma boa alimentação, um esporte é necessário. E volta no que você realmente já estava pregando aqui, que era o equilíbrio. Exatamente. Excelente, pastor. Isso. Relacionamento é um tema polêmico, né? Hoje, infelizmente, muitos casamentos se acabando, a sociedade meio perdida para isso. Hoje, dicas de um relacionamento saudável, qual que seria uma base forte para isso? Cara, hoje a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos imperfeitos. Nós. Se eu não entender que eu sou cheio de defeito, eu vou sempre ver o defeito dos outros, mas não vou ver o meu. Então, a partir do momento que eu entendo que eu preciso de me relacionar com outra pessoa, se eu sou imperfeito, ela também vai ser. Porque as pessoas ficam criando a ilusão de gente perfeita, que não existe. Todo mundo tem defeito, cada um tem seus pacotinhos ali de, né, o ônus, o bônus. E o que a gente precisa de entender? Por exemplo, relacionamento, casamento, por exemplo, é algo que eu sempre falo com a minha esposa. Olha, nós estamos jogando no mesmo time. Porque a partir do momento do relacionamento, eu falo tanto casal quanto fora, na empresa, qualquer outra coisa. Se você não entende o defeito do outro, você vai cobrar do outro aquilo que você sabe que tem dificuldade de fazer. E aí, de tanto você cobrar, o outro vai te apontar o seu defeito. E aí fica os dois justificando. Nisso aí já perdeu tempo. 1 minuto, 2 minutos, um dia, um ano, 10 anos. É verdade. Isso cansa. Porque às vezes a intenção é até ajudar. Eu quero ajudar. A Sheila me critica que ela não faz por mal, ela quer me ajudar. Sim, sim. Mas aí nunca ela me criticou, em vez de eu aprender com a crítica dela, dependendo do tom que ela fala, dependendo da forma que ela fala, aí eu já quero atacar ela de volta. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Então, assim, quando nós trazemos isso, que nós estamos jogando o mesmo time, no relacionamento, isso é muito importante para brigar para nós. Você imagina um campo de futebol, começa os caras tudo brigar, não vai dar. É verdade. Peraí, quantos minutos faltam para nós vencer o primeiro tempo? Bora, falta tantos minutos. Aqui, nós estamos no mesmo time, deixa isso para depois, vambora, vamos aqui, o que nós vamos fazer é sair. Nós estamos passando por uma situação delicada, financeira, é família, vamos juntar, agora não é a hora. Qual que é a solução? Isso, a gente precisa a gente perde muito tempo com os problemas, né? Isso. Vamos focar na solução, como é que a gente resolve os conflitos? Isso, porque senão, é aí que a gente perde mesmo, porque o relacionamento, cara, é muito gostoso, você ficar sozinho é terrível. É muito ruim, é muito bom você ter um casamento, ter uma esposa, é muito bom você ter amigos, ter um ambiente agradável. É verdade. Na igreja, no trabalho, isso é excelente, mas o que a gente precisa de entender? Antes de eu criticar os outros, eu tenho que ver o meu defeito. Exato. Que aí volta no princípio bíblico, né? Atrás do olho. Não tem outro caminho. É verdade, é verdade. Ô, pessoal, aí nós somos corajosos, que nossas mulheres estão aqui, viu? Qualquer coisinha nós vamos resolver depois. Parabéns, viu, Laís? Parabéns pra Laís siga o exemplo da Laís aí, né? Porque eu acho que isso tá faltando na sociedade hoje, tá? A continuar, permanecer com um casal firme. Quantos casais. Agora não vou falar só de mulher, não, vou falar de homem também. Sim. Que abandona porque a pessoa adoece, porque perde o emprego, porque, sabe? E aí a gente vê quem tá ali do nosso lado, ali nos piores momentos, não pelo que a gente faz, mas pelo que a gente é. Tá faltando muito isso hoje, né? A minha esposa mesmo tem que parabenizar, porque ela viu de todos os lados. E é uma mulher que me conhece, porque. Assim, não é fácil, cara. Correria, igual você vê a agenda, a demanda é grande. E tem hora que ela quer falar, eu tenho umas 300 coisas aqui, ela vai falando comigo, amor, peraí. Ela quer falar, eu falo, amor, peraí. E assim, não é fácil, né? Mas tá comigo aí sempre. É uma mulher que sempre, ela termina, qualquer ministração minha, o que eu errei hoje? Porque eu falo muito português errado, aqui mesmo deve ter falado um cara. Não, tá tudo certinho, tá igual. E aí, amor, o que eu errei hoje? Me fala. Antes eu tinha dificuldade. Quando ela falava comigo, eu falava com uma raiva, cara. Orgulho da gente, o ego, né? Mexe no ego. Né? A gente que é homem também. E aí depois eu vi o quanto eu cresci com isso. Glória a Deus. Eu falo, ó, só tenho a agradecer. Na verdade, a sua humildade cresceu, olha só. Isso é muito demais, bom. Bacana demais. Família, você já falou aqui, né? Família, acho que uma palavra assim que você pode falar assim, família. Cara, eu acho assim, a família é a base. É a base. Não é só porque nós somos cristãos e entre outros, não. Você com a família consolidada o ouro, né? É o tesouro. Que é isso, igual os meus pais. Não tiveram situação financeira, nunca nos deram nada assim além do que a nossa casa e nunca nos faltou nada. Mas a família, a paz e a base a gente sempre tem.
Seu Walter, eu acho que a melhor herança que fica são os valores, né? E essa santidade que ele tem, essa espiritualidade. Pureza. Meu pai é... Essa pureza, exatamente. Cara, ele é puro. Não só meu pai, meu sogro também, os pais da Laís, eu agradeço muito a Deus, cara. Consolidar, passa o que passa, tá junto, tá junto, tá junto.